Fala, ser humano, tranquilo? Tudo certo com você? Que bom. Olha só, essa belezinha aqui é o Toyota Supra. Ele vai de 0 a 100 em 5,6 segundos. Você sabe o que significa isso? Sabe, né? Ah, Velozes e Furiosos te ajudou muito, hein? Pois é. Agora tem uma questão. Quando ele chega a 100 quilômetros por hora, qual a distância que ele terá percorrido? Será que dá para descobrir? Bora tentar? Então aperta o cinto aí e vamos nessa. Vamos que vamos. Vamos proceder e continuar com a nossa investigação para poder descobrir. Quando alguém fala que o carro vai de 0 a 100, quanto? Já sabemos que a velocidade inicial é 0, final é 100. Mas tem algumas outras perguntas que podem ser feitas. Por exemplo, quanto que ele andou? Quanto que ele andou nesse tempo aí, né? Então vamos lá. Só que o nosso vai ser o seguinte, mas 0 a 100 é para os fracos. Nós vamos de 0 a 108 km por hora. Veja bem, quilômetros, né? Pronto, nosso carro, o DeLorean, de volta para o futuro, alguns de vocês já ouviram falar nisso certamente. Aqui nesse experimento ele foi de 0 a 108 km por hora, né? Em 5 segundos. Claro, ele vai muito mais rápido do que isso, bem mais rápido. Mas ele foi gastando 5 segundos. Então, o que nós sabemos? A posição inicial dele é 0, mas e qual a posição final? Ele terá andado quantos metros, quantos quilômetros, quantos anos-luz, eu não sei que escala, não dá para saber, mas nós vamos descobrir. Essa aula hoje é para nós descobrirmos isso. But a gente vai descobrir várias coisas no caminho, porque a ciência é assim. A gente descobre muitas coisas, às vezes a gente nem descobre aquilo que queria, mas as coisas que a gente descobre pelo caminho já fazem valer a pena. Nesse caso, nós vamos descobrir. Ou será que não? Vamos lá então. 0 a 108 km por hora em 5 segundos. Vamos fazer algumas observações. Primeiro, a velocidade variou. Ele estava parado, depois foi até 108 km por hora. Então mudou a velocidade. Teve variação de velocidade. Segunda coisa, teve variação da posição, teve deslocamento. Ele estava num local, depois foi parar em outro. Essas duas informações nós já temos. Houve ΔV e houve ΔS. Mudou a velocidade e mudou a posição. Variação de velocidade. Vamos pegar ela primeiro? Olha, a velocidade final foi 108 km por hora. Você já sabe que para transformar de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então vai ficar 108 dividido por 3,6, isso dá 30 metros por segundo. Então, ele foi de 0 até 30 metros por segundo. Quem é o ΔV? É velocidade final menos inicial, ou seja, final 30 metros por segundo menos inicial, 0. Bom, estava na cara, né? Ele variou 30 metros por segundo na velocidade dele. Ele foi de 0 até esse valor. E o ΔT é tempo final menos tempo inicial, ou seja, 5 segundos menos 0. ΔT, 5 segundos. O que isso significa? Significa que ele variou 30 metros por segundo na velocidade dele em 5 segundos. E aí entra a primeira questão interessante. É saber quantos metros por segundo a velocidade dele está aumentando a cada segundo. Tá? A cada segundo que passa, a velocidade dele está aumentando uma certa quantidade, ou seja, alguns metros por segundo. Quantos metros por segundo a cada segundo ela está aumentando? Bem, a resposta dessa pergunta é o que a gente chama de aceleração. Descobrir a aceleração desse objeto. Entendeu? Que é ΔV sobre ΔT, no nosso caso, 30 metros por segundo a cada 5 segundos. Ele aumenta 30 metros por segundo a cada 5 segundos. 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, gente, esse objeto, esse carro, o DeLorean, aqui no nosso experimento, ele está aumentando a velocidade dele 6 metros por segundo a cada segundo que passa. Ou seja, sua aceleração é de 6 metros por segundo por segundo. Olha, isso é o quanto a velocidade aumenta e isso é em quanto tempo. Vamos a um exemplo? Veja bem, um experimento simulado na sala digital do Godot, o professor Vitor propõe que os estudantes monitorem o movimento de um objeto usando os Chromebooks. É uma simulação, né?
Quando iniciou o experimento, sua velocidade era de 10 metros por segundo e o cronômetro marcava 5 segundos. Ao final do experimento, o cronômetro marcava 13 segundos e a velocidade do objeto era de 50 metros por segundo. Determine a aceleração desse objeto. Não se esqueça, a aceleração dele é saber quantos metros por segundo a velocidade dele muda a cada segundo. Os dados são velocidade inicial, 10 metros por segundo, velocidade final, 50 metros por segundo. Tempo inicial, 5 segundos, tempo final, 13 segundos. E o que nós queremos? Aceleração. Bom, aceleração é a variação da velocidade no tempo, ΔV sobre ΔT. A gente pode sempre escrever assim já. Ó. O que é ΔV? V menos V0. O que é ΔT? T menos T0. Então, a aceleração é velocidade final menos inicial, em cima, que é o ΔV, tempo final menos tempo inicial embaixo, que é o ΔT. 50 menos 10, 40 metros por segundo. 13 menos 5, 8 metros por segundo. Então, quer dizer que esse objeto ele está mudando a velocidade dele 40 metros por segundo a cada 8 segundos. Isso dá uma média de quantos por segundo? Bom, basta dividir. 40 dividido por 8, 5 metros por segundo a cada segundo. Tá? Então, a cada segundo que passa, a velocidade dele aumenta. Aumenta quanto? 5 metros por segundo. E no próximo, mais 5 metros por segundo. E no próximo, mais 5 metros por segundo. Tá? Bom, agora vamos falar dessa unidade. 5 metros por segundo por segundo. Debaixo do S, a gente não escreve, mas você sabe, tem o 1, né? Então são duas frações. 5 metros por segundo e embaixo, segundo sobre 1. Isso quer dizer que nós temos uma divisão de fração. E como é que a gente divide fração mesmo? Você lembrou aí? Fala alto, é bom você falar alto para se lembrar mais ainda. E para todo mundo que está perto de você saber que você sabe. Eu acho que você sabe. Claro que sabe. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então nós temos 5 metros por segundo vezes 1 sobre segundo. Em cima vai ficar 5 vezes m vezes 1. Vai dar 5 metros. E embaixo tem segundo vezes segundo, que vai dar segundo ao quadrado. Então, 5 metros por segundo ao quadrado é o mesmo que 5 metros por segundo. Mas é a maneira mais comum da gente encontrar 5 metros por segundo ao quadrado. Mas você pode falar 5 metros por segundo, não tem problema. Inclusive pode escrever assim, tá? Nós vamos usar daqui para frente metros por segundo ao quadrado, que é o mais comum. Mas 5 metros por segundo, tá certo. Bem, agora vamos para a próxima questão. Nós já descobrimos quanto que ele aumenta a velocidade em quanto tempo. Isso é a aceleração. Agora vamos para a próxima. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. O carro, Fusquinha, viu que Fusquinha lindo? Ele está a uma velocidade de 0 km por hora. De repente ele começa a se mover e passa por uma placa e nós não sabemos qual a velocidade dele ao passar por essa placa. Nós queremos descobrir, então, a velocidade do carro daqui a algum tempo. Eu preciso saber qual a velocidade do carro daqui a algum tempo para poder prever o que vai acontecer com ele. Bom, vamos a isso então, né? Nós já sabemos que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Sabemos também que delta é final menos inicial. Então, ΔV é V final menos inicial. E ΔT é T final menos T inicial. Então, a gente pode escrever a aceleração assim, ó, ΔV sobre ΔT. Mas eu vou multiplicar isso cruzado, multiplicar em x. Olha o que vai dar. V menos V0 vai ficar multiplicado com o 1 que está debaixo do A. Vai ficar V menos V0. E o A vai ficar multiplicado com o T menos T0. Mas, gente, se a gente usa um cronômetro, o tempo inicial normalmente é 0. Então, vai ficar assim, ó, A vezes T. Como eu quero saber a velocidade dele daqui a algum tempo, eu vou pegar o menos V0 e passar para o outro lado com o sinal trocado. Vai ficar mais V0. E vai ficar assim, ó, V é igual V0 mais AT. Esse V é a velocidade que o carro vai ter daqui a algum tempo.
Esse V0 é a velocidade inicial dele, que ele tem agora. E AT, aceleração vezes tempo, significa quanto que a velocidade dele vai aumentar por ele ter acelerado. Tá? Bom, vamos a um exemplo, né? Um objeto partindo do repouso com aceleração constante igual a 5 metros por segundo ao quadrado, né? Essa é a situação que nós temos. Agora, a pergunta é, qual será a sua velocidade ao passar por uma placa 2 minutos após ter iniciado o seu movimento? Quais os dados que nós temos aqui? Velocidade inicial igual a zero, aceleração 5 metros por segundo ao quadrado, e o tempo é 2 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, então o tempo vai dar 120 segundos, 2 vezes 60 segundos. E a velocidade final? É o que nós queremos. Então vamos. V igual a V0 mais AT. V é igual à velocidade inicial, que é zero, a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é 120 segundos. Observe que tem segundo em cima e embaixo tem segundo ao quadrado, que é segundo vezes segundo. Dá para cortar e vai sobrar metros por segundo. Então nós vamos ter 5 vezes 120, vai dar 600. Isso quer dizer que a velocidade desse objeto, 2 minutos depois que ele começou a se mover, vai ser de 600 metros por segundo. Certo? Vamos seguir. Agora nós temos aqui a Penélope, a charmosa da corrida maluca. E agora nós vamos começar a responder a primeira questão que nós fizemos. Quando o carro vai de 0 a 100, qual a velocidade, qual a distância que ele percorreu? Carro maneiro. Quanto é que tá custando um desses? Mais do que você pode pagar. Uma Ferrari. Pisa fundo. Isso, agora nós vamos para a resposta da questão inicial, que é, quando um carro vai de 0 a 100 km por hora, por exemplo, qual a distância que ele percorreu? E para isso nós vamos imaginar essa situação hipotética. A Penélope, a charmosa, ela está aqui agora, da corrida maluca, e ela está no quilômetro 0. De repente ela começa a correr. Oh, e ela para no quilômetro não sei quanto. É isso que nós queremos saber. Quais as informações necessárias? Vamos fazer um checklist? O que eu tenho que saber para descobrir isso? Vamos lá. Posição inicial ok, velocidade inicial ok, aceleração ok, tempo ok. Ah, brota no bailão pro desespero do seu prof. Vamos lá então, segue. Vou dizer logo para você o que a gente vai utilizar para descobrir isso. É isso aqui, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. O que é cada coisa dessa? S é a posição final, é onde ela vai chegar. S0 é a posição inicial, de onde ela saiu. V0 é a velocidade inicial, T o tempo. A aceleração, né? E T o tempo de novo. E 2, tá, 2 é 2 mesmo, né, Mané? Claro, pô. Agora, o que é essa coisa aí? O que é AT ao quadrado sobre 2? Vamos ver. Vamos, se não tivesse esse termo, ficaria S igual a S0 mais VT. Porque o V0 aí é a velocidade inicial, mas a velocidade não mudaria. Então não teria V0, ficaria tudo V. Igual no movimento retilíneo uniforme. Ou seja, essa parte que você está vendo aí, é o quanto ele andou com a velocidade inicial. Então, onde é que ele parou, né, o S, qual a posição que ele parou no início do movimento. Agora, o que significa AT ao quadrado sobre 2, então? Esse AT ao quadrado sobre 2, ele significa qual distância que ele percorreu acelerando. Então, descobrir até onde ele foi, significa descobrir o quanto que ele andou com a velocidade inicial e o quanto que ele andou acelerando. Certo? Vamos a um exemplo? Um objeto passa por um marco no qual estava escrito 10 metros e ele passa com velocidade de 2 metros por segundo, sobre uma trajetória retilínea e com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Determine sua posição 20 segundos depois que ele passou pelo marco inicial. Vamos aos dados. Posição inicial 10 metros, velocidade inicial 2 metros por segundo,
aceleração 4 metros por segundo ao quadrado e o tempo que ele gastou 20 segundos. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Eu não vou colocar as unidades aqui agora, porque pode embolar muito. Eu vou colocar só os valores, só os números. S igual a S0, 10 metros, mais V0, 2 metros por segundo. T, 20 segundos, ok? Mais A, 4 metros por segundo ao quadrado. T, 20 segundos, e esses 20 segundos estão elevados ao quadrado, porque é T ao quadrado, né? Sobre 2. Vamos resolver primeiro lá no parênteses. E a multiplicação, olha, S igual a 10 mais 2 vezes 20, 40, mais 4 vezes 20 ao quadrado, 400, dividido por 2. Agora, vamos resolver a fração. S igual a 10 mais 40, 4 vezes 400 dá 1.600, dividido por 2, 800. Agora é só somar. 10 mais 40 vai dar 50, mais 800, 850 metros. Ok? Agora a gente sabe descobrir. Nós conseguimos descobrir. Pegamos 3 resultados muito importantes aqui. Da aceleração, um para a velocidade e um para a posição. Dê mais uma olhada, volte à aula, faça suas anotações, que depois vai vir uma bateria de exercícios. Ok? Pronto, terminamos, viu? Nem doeu. Queridos, aquele abraço.